Boa tarde a todas e a todos. Estamos ao vivo com o 5º episódio do programa Processamento de Alimentos para Curiosos. É um programa feito pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em parceria com a ABIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. E no episódio de hoje, você vai entender como são feitos os alimentos e bebidas produzidos à base de plantas, também conhecidos como produtos plant-based. Vocês vão ver que esses produtos não são classificados como uma única categoria. Por quê? Porque hoje encontramos diversos produtos à base de proteínas vegetais. E vocês vão ver isso bem explicado no programa. E para apresentar o tema, a gente trouxe uma convidada especial, a Débora Parra Batista, que é pós-doutoranda aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e é uma estudiosa e também curiosa sobre este assunto. E temos também a professora Mirna Gigante, que vai mostrar para vocês como acontece, como se dá a substituição da proteína animal pelas proteínas vegetais em alimentos e bebidas. E sempre eu lembro a vocês que vocês que estão nos acompanhando aqui no programa, vocês também podem participar enviando as suas perguntas aqui no chat do canal. E no final das apresentações, as perguntas serão lidas e nossas convidadas vão responder para vocês. Então, professora Mirna, passo a palavra para você para fazer a primeira apresentação da nossa tarde. Obrigado. Estou compartilhando aí o nosso material. Estamos compartilhando? Sim, Mirna. Compartilhou? Sim. Só não sei se é o primeiro slide esse, tá? Agora sim. Tá? Vamos agora. Ele travou aqui, mas já estou novamente compartilhando. Vamos lá, vamos lá. Sempre a gente vai assim, aprendendo a fazer isso. Ok? Compartilhado? Sim, agora sim. Ok, valeu, muito obrigada. Então, boa tarde, Júlia, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada, doutora Débora, por aceitar o convite para participar desse nosso episódio, né? E a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui novamente, trazendo mais uma curiosidade do que já faz parte do nosso cotidiano. Então, eu vou começar a contar essa história para vocês, a parte do que seria, então, alimentos à base de plantas, né? Bom, hoje, como a gente já falou que faz parte do nosso cotidiano, não estou conseguindo mudar, mudou? Nós vamos começar falando sobre o que são... Mudou o slide? Mudou, Mirna, mudou sim. Ok, obrigada. Bom, então, retomando, nós vamos começar falando o que são e como são feitos os alimentos à base de plantas ou plant-based. Hoje a gente entra no supermercado e encontra uma disponibilidade de alimentos indicados dessa forma, né? Feitos de plantas. Bom, então, os alimentos feitos de plantas, eles são alimentos fabricados exclusivamente com matéria-prima de origem vegetal. Nós já vimos lá no nosso primeiro episódio quais são os macronutrientes, né, do alimento, que é alimento, né, a substância que serve para alimentar ou nutrir. No contexto da nossa fala de hoje, nós vamos estar focados nas proteínas. Então, quando a gente fala de alimentos plant-based, nós estamos falando de alimentos que são fabricados exclusivamente com matérias-primas de origem vegetal, que são análogos aos alimentos de origem animal. Então, a gente vai utilizar para produtos tradicionalmente conhecidos como proteína animal, utilizar as proteínas vegetais para a sua fabricação. Então, as fontes reconhecidas como leite, carne, pescado, ovos, que vão ser e estão utilizadas para a fabricação dos produtos, passam a ser produzidos a partir
de cereais, legumes, pseudo-cereais, castanhas e sementes oleaginosas. Então, o nosso macronutriente de interesse nesse episódio são as proteínas. Então, nós vamos precisar entender, mais uma vez, né, o que é uma proteína, né? Eu digo mais uma vez, um pouquinho de química, né? Para a gente entender qual é a estrutura e a importância dessas proteínas no que nós vamos discutir, certo? Então, as proteínas, quer sejam de origem animal ou de origem vegetal, elas são responsáveis pelo crescimento e manutenção do nosso corpo. Mas no que elas se consistem, né? O que são as proteínas do ponto de vista químico, né? Uma proteína, ela é constituída a partir de aminoácidos. Então, nós temos aqui cada uma dessas bolinhas representando um aminoácido. E a gente já vê que eles têm cores diferentes, porque os aminoácidos têm composição diferente, mas também tem uma parte da sua composição que é igual. Então, um aminoácido, uma dessas bolinhas, ela é constituída por um grupo de NH2, que é um grupo amino, um grupo que a gente fala C-OH, que é um grupo carboxila, ligado a um carbono, ligado a um halogênio e ligado a um grupo R. Esse grupo R é o que vai modificando. Então, cada um desses aminoácidos tem um grupo R diferente. Quando dois aminoácidos se juntam, né? Então, nós temos aqui ó, o C-O aqui com o H, né? O NH2, e nós temos aqui o R1 e o R2. Então, cada vez que esses aminoácidos se juntam, eles formam o que é conhecido como uma ligação peptídica. Então, aqui é uma ligação, aqui é uma ligação. Então, cada um deles se ligando, nós temos aqui uma ligação peptídica. E quando esses aminoácidos começam a ficar muito perto por causa da ligação peptídica, esses grupos, que são os diferentes grupos químicos, começam a reagir entre si e aproximar essa molécula. Então, essa reação que a gente tem vai mudando a conformação dessa proteína. Então, a gente, quando fala da estrutura da proteína, nós temos a proteína com uma estrutura que seria primária, que é a própria sequência de aminoácidos que vai caracterizar uma proteína. Uma estrutura secundária é quando começa a acontecer um arranjo espacial de organização dessa molécula proteica. Então, por causa das interações desse, com R3, etc., vai tendo um arranjo nessa molécula, né? Uma estrutura terciária é com um arranjo espacial cada vez mais conectado, fazendo que tenha mais ligações entre essas proteínas, entre esses grupos proteicos, podendo formar até o que a gente fala um novelo, né? Um estilo de novelo, né? E, finalmente, uma proteína numa estrutura quaternária é quando a gente tem associação de mais de uma cadeia de proteínas, né? Então, a gente tem aqui a associação de diferentes proteínas. O que é mais importante em relação a essa estrutura das proteínas é que os alimentos de origem animal ou vegetal, eles possuem uma infinidade de proteínas com características e estruturas diferentes. E por causa dessas características e estruturas diferentes, eles têm dois aspectos que são muito importantes, que são diferentes. O aspecto nutricional e o aspecto tecnológico. Então, vamos entender um pouquinho o que significa isso, né? Como isso vai afetar a fabricação dos produtos de base proteica dos dois grupos aí, de proteínas animal e vegetal. As proteínas de origem animal, elas são conhecidas por serem proteínas de melhor qualidade nutricional do que as proteínas vegetais. E esse reconhecimento científico dessa característica é porque os aminoácidos, estão vendo? Agora as nossas bolinhas têm nome, né? Então, são diferentes aminoácidos, eles se distinguem por causa do seu grupo R. Então, eles podem ser aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que a gente não consegue produzir, eles precisam estar na nossa dieta. E as proteínas de origem animal são reconhecidas por terem uma boa capacidade, né, uma boa qualidade nutricional por causa da qualidade dos seus aminoácidos.
Outra característica que difere, comparando as duas, é que as proteínas de origem animal, ela tem melhor funcionalidade que a proteína vegetal. Funcionalidade para a gente aqui está sendo a função dela na fabricação de produtos, né? Na produção. Da mesma forma que a gente coloca clara de ovo, né? Porque a proteína do ovo, quando ela bate, ela forma espuma e deixa o bolo fofo, né? Então, nós estamos falando dessa funcionalidade, a funcionalidade tecnológica. E as proteínas de origem animal, por causa da sua composição e estrutura, elas têm uma melhor capacidade de formar gel, de formar espuma e de formar emulsões. Então, a proteína do leite, por exemplo, ela tem uma capacidade de formar gel por diferentes mecanismos, que vai dar resultado, por exemplo, na fabricação do iogurte, na fabricação do queijo, mas isso é típico dessa proteína. Formar espuma, já falei sobre o ovo, né? A clara do ovo a gente bate e forma espuma, né? Capacidade de formar espuma também, a gente tem proteínas no leite, que não são a caseína, que forma gel, que também tem essa capacidade, né? E de formar emulsões, quer dizer, a proteína pode se colocar ao lado de glóbulos de gordura, né, de gotas de gordura, e estabilizar essa gordura. Então, essas propriedades funcionais são muito importantes para a estrutura dos produtos, para além dos aspectos nutricionais. Então, ainda entre os alimentos de origem animal e vegetal, ainda em relação a esses aspectos, quando nós estamos olhando para o desenvolvimento do produto, é um desafio o desenvolvimento de alimentos plant-based, porque a gente busca simular as características sensoriais e nutricionais dos alimentos análogos. Esta é a proposta, né? A gente tem essa memória sensorial e a gente busca isso nos produtos análogos, né? Mas é muito difícil a gente construir com a proteína vegetal, né, um tecido semelhante ao músculo, ou a construção de uma textura semelhante ao queijo, né? É um desafio tecnológico que vem sendo superado, uma vez que a gente já tem uma infinidade de produtos plant-based disponíveis no mercado. Bom, mas vamos olhar agora por que atualmente nós observamos um aumento da oferta de alimentos plant-based, né? O que são, assim, o que propicia o desenvolvimento, o interesse pelo desenvolvimento dessa cadeia de produção de alimentos. Primeiro, o crescimento populacional pode ser um desses tripés aí que a gente está colocando como importantes para o desenvolvimento desses produtos, né? Em 2050, espera-se que a gente tenha 9,7 bilhões de pessoas no mundo. Isso significa mais de 2 bilhões do que nós temos hoje. Então, isso significa que nós precisamos de mais alimentos, né? E temos que usar todas as fontes possíveis de nutrientes. Outra questão é uma preocupação com a saúde, né? Que já está um pouco além aí, até antes desse desenvolvimento, né? Problemas de restrições alimentares, né? Então, problemas de pessoas que têm, não pode comer galactose, né? Que é a quebra da glicose com a galactose, né? As pessoas precisam ter uma enzima para digerir a galactose e, não tendo isso, não pode tomar leite de vaca. Então, já nos leites maternizados, nós temos muitos produtos disponíveis à base de soja, né? E, por fim, a preocupação com o consumo de gordura saturada. Nós já discutimos no outro programa a questão da rotulagem, né? A questão da gordura saturada, como ela é vista hoje e por que da identificação, inclusive, do rótulo da presença dessa gordura. Tá? E, por fim, a gente tem a preocupação com o meio ambiente, que também é um promotor do desenvolvimento de plant-based. Então, essa preocupação com o meio ambiente é porque existe uma associação da produção de alimentos de origem animal às mudanças climáticas. Bom, mas por que acontece isso, né? Vamos entender um pouquinho de por que se tem esta associação, né? De onde vem essa associação com mudança climática e produção de alimento de origem animal, certo? A primeira vez que aparece um marco
é o primeiro IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que aparece em 1990. Nesse trabalho, né, nesse painel intergovernamental, é a primeira vez que aparece a importância das atividades humanas na emissão de gases de efeito estufa e a associação à emissão dos gases de efeito estufa com o aquecimento global. Então, isso é um marco importante dessa preocupação. Então, o que é isso, né? Muito rapidamente, né? O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre devido à concentração de gases na atmosfera. A gente tem o Sol, a Terra, né? E aqui a gente tem essa camada de gases, né? Essa camada de gás, ela faz com que ela funcione como um isolante térmico, né? À medida que o Sol se aquece, à medida que o Sol manda os raios para a Terra, ela funciona como um filtro, né? Ela faz repelir esses raios de forma que você não tem uma Terra superaquecida, né? Por outro lado, se o Sol não incidisse, a gente teria uma Terra gelada, que a gente não conseguiria viver, né? Então, o gás isolante aqui, ele controla essa temperatura da Terra. Quando a gente tem um aumento do efeito, um aumento dos gases, a gente tem uma maior quantidade de calor retido na Terra. Então, à medida que esse raio vai sair, ele volta para a Terra, volta para a Terra. Então, nós vamos ter, então, um aumento dessa temperatura na Terra, que é o que a gente conhece aí, então, como aquecimento global, né? Mas, na verdade, como que a gente associa o aquecimento global, né, à plantação, né, aos alimentos de origem animal, né? De fato, nós temos vários fatores que vão afetar esse aquecimento global, né? A forma como nós desmatamos, a forma como nós usamos carro, a forma como nós usamos as indústrias, né? O que as indústrias poluem, a poluição, né? Todos esses fatores levam ao aquecimento da Terra, certo? Isso é uma preocupação dos cientistas, né? Já há algum tempo, e com certeza todos já ouviram falar sobre isso, né? No IPCC de 2019, no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, aparece organizada a informação de que 25% a 30% do total da emissão de gases de efeito estufa são atribuídos a sistemas alimentares. O sistema alimentar é todo o sistema nosso de produção de alimentos, tanto faz-se de alimentos vegetais, né, as nossas colheitas, plantações, né, como a nossa pecuária também, né? Então, as florestas, desmatamento, a própria produção de alimento, elas são responsáveis por emissão de gases de efeito estufa que afetam essa temperatura. Mas existe uma informação de que 10% a 12% dessas emissões de 25 a 30%, quem é responsável é a pecuária, são atribuídos à pecuária, né? Então, por causa disso é se fortalece esse movimento de reduzir o consumo de produtos de origem animal, ou que aí a gente, então, vai para as proteínas vegetais para fazer essa modificação. Bom, depois desse IPCC de 1990, né, aqui a gente tinha, em 1990, 498 publicações sobre plant-based. Né? Nós fizemos uma busca numa base de dados, né, no dia 18/10, usando a palavra plant-based, e a gente tem o que se publica sobre este tema. E em 2021, nós já tínhamos 21.253 publicações sobre o plant-based. Então, isso é bastante importante, a ciência em foco aí, tentando dar respostas, né, para a produção de alimentos dessas bases. Mas e antes disso? Não aconteceu nada? Ninguém estava pensando nisso? Isso não é verdade. Eu vou trazer alguns exemplos nacionais e eles não são os únicos, tá? Então, em 1975, a gente já tinha uma notícia no Correio Popular, né, dizendo que a Unicamp, através de uma parceria
do Ministério da Indústria e Comércio, da Sadia Concórdia e da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Então, nós estamos falando aí de governo, de empresa privada e de universidades fazendo uma parceria para a produção de proteína de soja já na unidade, lá na Faculdade de Engenharia de Alimentos, né? No Brasil já se usava proteína de soja e ela era importada. Então, a notícia diz, né, é o elemento básico da carne vegetal, que é até hoje, embora muitos estudos mostrem outros tipos de proteínas sendo utilizados para a fabricação do que seria a carne vegetal. Os hambúrgueres, que são os mais clássicos. Além disso, a gente tinha lá, foi publicado no Correio Popular de 84, o que seria a vaca mecânica, que já era um produto de exportação para Campinas. Esse é um trabalho de tese que foi orientado pelo professor Roberto Moretti, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, tá? Em 1977, o professor Moretti pede uma consulta da primeira-dama do Mato Grosso, solicitando apoio para a produção do que foi chamado na época como leite de soja, né? Hoje a gente não pode usar esse termo, né? São extratos, mas foi utilizado aí na época esse termo de leite de soja. E elas faziam, né? A primeira-dama com outras fazia bebidas, essa extração para incrementar a merenda escolar do Estado. Em 1979, já esse processo de produção é apresentado para o prefeito de Campinas, então o Francisco Amaral, que dá o nome de vaca mecânica a esse equipamento de produção desse leite de soja, né? E essa tecnologia continua sendo desenvolvida, né? Então, a gente tem uma reportagem aqui de 2003, onde o ainda professor Moretti, né, dando continuidade ao trabalho, ele desenvolve uma segunda geração, porque este leite inicial, né, esse leite de soja inicial, ele tinha um cheiro e um gosto muito ruim, que não tinha aceitação, inclusive pelas crianças, para a merenda que se propunha inicialmente, né? Nessa segunda geração de vaca mecânica, eles já estão fazendo a desodorização da bebida e aí permitindo adição de sabores, e daí a gente tem esse conhecimento, né, da utilização. A gente encontra no mercado uma série de produtos à base de extratos de soja hoje ainda, né? Mas isso não é uma coisa que nasceu depois de 1990, né? A gente já tem trabalhos anteriores. Depois, em 2005, ainda o idealizador da vaca mecânica, ele concebe agora um kit merenda. O equipamento anterior só fazia um extrato, a extração vegetal, né, da proteína, do extrato da soja, sem fazer a separação adequada do resíduo. E a partir deste momento, neste novo equipamento, ele separa o resíduo. Então, era possível produzir um kit, que ele chamou de kit merenda, né, com um copo de 200 ml de leite de soja, um hambúrguer de carne vegetal, que era a partir da soja residual da produção do leite de soja, e um pão francês de 50 gramas. Né? Eu estou usando a palavra leite porque isso foi usado naquela época como leite de soja, muitos dos nós conhecemos, né? Relembrando que hoje a gente não usa como leite, mas sim bebidas vegetais. Bom, e aí nós vamos olhar agora onde entra a ciência e a indústria de alimentos e bebidas. Então, essa associação da ciência produzida em cima do desenvolvimento desses produtos, mais a indústria de alimentos e bebidas, que tem um papel de disponibilizar alimentos processados, seguros e em quantidade suficiente para atender a população, independente da escolha do tipo de dieta. Então, se você escolhe uma dieta onívora, uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, uma pesco-vegetariana, lacto-vegetariano, flexitariana, tanto faz. Esse produto, né, à base de proteína vegetal, ele é disponibilizado hoje para a indústria, independente do tipo de escolha da dieta que cada pessoa tem.
Quando a gente olha, então, aqui quais são as fontes, né? Nós falamos que lá naquele passado a gente estava usando soja, basicamente, mas hoje vocês já encontram no mercado uma infinidade de produtos, né, que são à base de outros não, de cereais, legumes, sementes oleaginosas, então de cereais, de arroz e de aveia, né, de soja novamente, né, de ervilha, de grão de bico, de nozes, né, de amêndoas ou de castanhas, né. Então nós temos todos esses tipos de fontes de vegetais, né? Eu falei dos pseudo-cereais, como quia, amaranto, né? A próprio tubérculo, batata, que são estudados, alguns e outros já disponíveis no mercado para a fabricação de produtos plant-based, certo? Então, a gente vai olhar para esses produtos que eu marquei, né? Soja, ervilha, grão de bico, arroz, aveia, amêndoa e castanha do Pará, como que são os teores proteicos e o teor de carboidrato desses produtos. Estamos usando somente esses dois componentes, a gente sabe que não são únicos, né? Mas o que a gente pode ver? Que nós temos uma variação na quantidade de proteína bastante grande, né? Nós temos aqui 38% de proteína, né? Como a gente pode ter 7,2%, e também de carboidrato, uma variação bastante grande em relação a essas fontes de proteínas vegetais. Do ponto de vista de utilização tecnológica, nós temos dois caminhos bastante distintos, né? Que elas são utilizadas para a produção de extratos vegetais. Então, elas fazem as bebidas dos respectivos produtos, né? Então, eu tenho bebida de ervilha, bebida de grão de bico, bebida de amêndoa, bebida de aveia, né? Então, são as diferentes bebidas que, a partir do simples extrato, a gente pode obter essa bebida. A outra coisa é a gente fazer a extração, né? Essas proteínas sendo extraídas para resultarem em ingredientes proteicos. Então, quando elas estão sendo extraídas, né? Muito diferente das proteínas, por exemplo, da carne, o músculo já é a proteína, né? A proteína do leite, no caso da carne, a proteína do leite, ela está no leite na forma de uma micela. Eu consigo tanto modificá-la pelos processos tecnológicos, como a gente já falou, como eu consigo simplesmente separá-la do leite por centrifugação. Então, elas são facilmente, né, disponibilizadas para a gente, né? Não nutricionalmente, mas para poder trabalhar com essas proteínas. Já as proteínas que são de fontes vegetais, elas estão aí nessa composição do vegetal, elas precisam ser extraídas. Então, nós temos, para gerar um ingrediente proteico, a tecnologia tem que responder como extrair, como concentrar, como secar, como esses processos de extração e concentração afetam as propriedades nutricionais e tecnológicas desses ingredientes, que posteriormente vão ser utilizados para os desenvolvimentos de produto. Então, na próxima etapa do nosso programa, a Débora vai falar sobre esses processos de fabricação desses produtos, mas sempre olhando para esses dois grandes princípios, que é a utilização do extrato ou simplesmente, né, ou a extração para a gente constituir e compor ingredientes proteicos. Bom, mas no resultado, o que a gente tem, né, é que a associação desses fatores, né, que a gente comentou, que impulsionaram essa cadeia, e dos conhecimentos gerados depois da preocupação, hoje a gente tem disponível no mercado, este não brasileiro, tá? Esse mercado, esses produtos não são produzidos e comercializados no Brasil, mas são produtos que são conhecidos fora do Brasil como produtos híbridos. Eles têm 50% da proteína deles que vem de um plant-based e 50% que vem aqui, nesse caso, do leite de vaca. Então, nós temos aqui uma mistura de leite, né, dairy, e amêndoas, tá? Esses aqui são queijos espalháveis, né, daquela linha da vaca que ri. Então, a gente tem, assim, além de ter a base queijo, né, ela é uma mistura, um blend de feijão preto e páprica, de grão de bico e ervas, de lentilha e curry.
Então, esses produtos, eles são olhados no mercado, neste mercado, que não é brasileiro, neste caso, né, como produtos que possam ser um produto de transição, até do ponto de vista de paladar e de utilização tecnológica dessas proteínas, desses ingredientes proteicos, mais especificamente falando, né? Então, aí, movido por todos esses fatores e conhecimentos, hoje nós temos uma grande disponibilidade de produtos, de alimentos plant-based, né, para a escolha do consumidor no supermercado, independente do tipo de dieta que lhe interessa seguir, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês da história é isso, eu agradeço e vamos aguardar as perguntas. Muito obrigada, pessoal. Nina, muito obrigado por despertar nossa curiosidade pelo assunto, mostrar toda a evolução da ciência e da tecnologia de alimentos no desenvolvimento de produtos novos à base de plantas. E assim a gente vai sabendo um pouco mais sobre o plant-based, sobre esses produtos. Nós vamos agora ouvir nossa convidada especial, a Débora Batista. Débora, conta para a gente como você pode ajudar os nossos curiosos a entenderem a diferença entre os produtos feitos a partir de proteína animal e os análogos, ou seja, esses produtos feitos a partir da proteína vegetal. E fala um pouquinho para a gente como são as tecnologias e os processos existentes para a produção desses alimentos. Está com você, Débora. Você está muda, liga seu microfone. Desculpa. Bom, boa tarde, Juliana, boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer participar desse programa hoje, né, que é um programa que compartilha o conhecimento científico de maneira simples, aplicado ao nosso dia a dia. E é por isso que a gente está aqui hoje, né, para falar, para mostrar para vocês curiosos como que esses produtos plant-based, né, esses alimentos e bebidas são produzidos. Então, o Brasil ele tem evoluído muito, né, na oferta desses produtos e a gente precisa entender quais são as diferenças nutricionais, como que esses produtos, quais são as tecnologias que são empregadas no processamento. Eu vou compartilhar aqui minha tela, aí vocês me avisam se não funcionou. Oi? Foi, certinho, Débora. Foi. Bom, então, dando continuidade aí na apresentação da Mina, acho que não está indo para frente. Só um minutinho, deixa eu começar. Para ir para frente, tem que mexer com o mouse, Débora. Depois que se apresenta, você clica com o mouse, que aí ele começa a andar. Problemas técnicos. A gente sempre os tem. Foi? Está indo, sim. Bom, então, dando continuidade, né, nós vimos aí na apresentação da Mina que hoje no mercado nós temos uma série de produtos disponíveis aí dentro dessa categoria de plant-based, né, e diferentes marcas e diferentes produtos. Então, nós temos produtos à base de plantas, né, análogos a leite, análogos a queijos, análogos a produtos carnes, como hambúrguer, linguiça, salsicha. Então, para fazer um paralelo aí, né, entre o processo e as características dos produtos de origem animal e os produtos, né, os alimentos à base de plantas, escolhi trazer aqui 3 produtos para a gente conversar um pouco sobre eles. Que seriam o leite, né, e o análogo vegetal, né, então uma bebida vegetal aí análoga ao leite, o queijo e um análogo vegetal, e o hambúrguer, né, um produto carne e o seu análogo vegetal. Então, começando aí falando sobre o leite, desculpa. De onde vem o leite de vaca, né? Que é o principal leite, aí, o leite mais consumido no mundo todo. O leite ele é fabricado pela própria vaca, né? Então, a gente tem um processo que é conhecido como biossíntese, que acontece lá na célula da glândula mamária da vaca, no qual o leite ele vai ser produzido pelo animal.
Esse leite ele vai ser, então, ordenhado, né, lá na propriedade rural e ele vai ser transportado para uma indústria processadora que vai receber e processar esse produto, que inclui, né, o tratamento térmico, né, que é o que vocês já viram nos episódios anteriores, aí, a aplicação de calor para garantir a segurança desse produto. Bom, e como que a indústria, né, ou como nós podemos, né, em casa, obter um produto semelhante ao leite, né, a partir de proteínas ou a partir de fontes vegetais? Como a Mina falou, existem 2 caminhos aí, né, para trabalhar com essas fontes vegetais. São a produção de extrato ou a produção de ingredientes que podem ser utilizados na indústria. Em geral, essas bebidas, elas utilizam mais essa rota, né, esse caminho aí da produção de extratos vegetais. Então, se nós procurarmos aí na internet, nós vamos encontrar uma série de receitas, né, que mostram como que esses produtos podem ser feitos em casa e ilustram bem esse processo, né? Então, olhando, por exemplo, para uma bebida plant-based, né, de soja, nós temos aí um exemplo de receita, e essa receita começa aí a partir do grão da soja, né, que vai ser, então, ali colocado de molho com água. Isso, o ideal é deixar pelo menos 12 horas, né, para que esse grão ele hidrate, né, ele fique mais macio e hidratado, e aí ele vai para o liquidificador. Então, esse grão ele vai ser batido no liquidificador junto com água, com isso a gente tem aí a extração de uma bebida, né, de um extrato vegetal, que pode então ser aqui coado, né, a gente pode usar até pano de prato na cozinha, para remover essa fase sólida, né. E aí a gente tem aí um processo de fervura, né? Então ele vai ser cozido e a gente tem aí a aplicação de calor para garantir a segurança e o produto, né? Uma bebida vegetal. A mesma coisa, né? O mesmo processo pode ser feito aí com diferentes fontes vegetais. Aqui um exemplo de uma fabricação aí do processamento de uma receita de uma bebida vegetal aí a partir do arroz, que seria um processo muito semelhante aí ao processo para fabricação aí para receita, né, da bebida de soja. A indústria ela vai utilizar esse mesmo princípio, né, da extração de um extrato vegetal a partir dessas fontes, né, de diferentes fontes vegetais. Nesse processo, a gente vai depender, né, todas as etapas do processo vão depender da fonte que está sendo utilizada. Então, por exemplo, se a gente trabalhar com uma matéria-prima que tem casca, você vai ter uma etapa de remoção de casca, e dependendo de cada matéria-prima, a gente tem algumas alterações, mas eu trouxe aqui um processo padrão, assim, geral, para essas matérias-primas vegetais. Então, a partir da matéria-prima, né, a gente tem aí uma etapa de imersão em água, que nada mais é do que o molho que a gente coloca lá, o grão, né, o vegetal de molho em casa. Em seguida, a gente tem uma etapa de branqueamento, vai depender de cada fonte vegetal, né? Não são todas as fontes vegetais que têm essa necessidade, mas essa etapa, ela consiste em um aquecimento rápido e resfriamento, e ela vai ter uma função principal de inativar enzimas, que são substâncias que podem levar a mudanças indesejáveis no produto. Depois a gente tem aí a trituração, que nada mais é que o mesmo processo que a gente tem em casa aí no liquidificador, filtração, e adição de ingredientes. Aqui um ponto interessante é que esses produtos, eles costumam ter a adição de vitaminas e minerais que são naturalmente encontrados no leite. E a gente pode também aí ter a adição de ingredientes que vão ajudar a melhorar a viscosidade, dar corpo para esse produto. Aí a gente segue para a homogeneização, para o tratamento térmico, que é essa aplicação de calor para garantir a segurança do produto, e a embalagem até que a gente vai ter, então, o produto final. Se a gente for no mercado, né, a gente vai encontrar aí uma série de produtos, né, o leite, um produto tradicional, e bebidas plant-based aí das mais variadas fontes, né, então a gente tem bebidas à base de soja, bebidas à base de arroz, bebidas à base de amêndoas. Eu trouxe aqui um exemplo de rótulo de uma bebida à base de arroz, mas é importante destacar que dependendo da fonte, dependendo do fabricante, da formulação que é utilizada, a gente pode ter bastante variação aí na composição e nos ingredientes que são utilizados nesses produtos vegetais. Bom, então, olhando primeiro para o rótulo de um leite, né, um exemplo de leite, a gente tem aí para um copo de 200 ml, aí pensando principalmente nos macronutrientes, né, a gente tem aproximadamente 10 gramas de carboidratos, e aqui é importante destacar que o principal carboidrato do leite é a lactose, né? Além disso, a gente tem 6 gramas de proteína e cerca de 6 gramas de gordura.
aí, além de outros nutrientes, né? E aí o cálcio, que é um nutriente bastante importante, né? Aquilo a gente sabe, todo mundo conhece, que o leite é uma importante fonte de cálcio. Olhando para os ingredientes, né? Então a gente tem o leite integral como principal ingrediente, né? Esse é um produto integral. E a gente pode ter a adição, então, de estabilizantes que são importantes para garantir a estabilidade desse produto, né, das proteínas do leite ao processo térmico. Isso não é obrigatório. Hoje existe uma tendência até na indústria de alimentos para redução de ingredientes, né, uma tendência que a gente chama de clean label, e existem muitos leites já disponíveis no mercado que não têm adição de estabilizantes, que tem como único ingrediente o leite. Olhando, então, para a bebida plant-based, né, essa bebida que é produzida a partir de arroz, nós temos aí cerca de 11 gramas de carboidratos, e aqui é importante destacar que são 0 gramas de lactose, isso porque a lactose é o açúcar, né, proveniente do leite, então o produto vegetal ele é isento desse açúcar. A gente tem cerca de 1,1 gramas de proteína, então bem menos nesse caso que o leite. E aí aproximadamente 2,4 gramas de gordura, e a gente tem também aqui o cálcio, né, que é um nutriente tão importante do leite, porque ele é adicionado aqui nos ingredientes. Então, olhando para os ingredientes, né, aqui no caso da bebida vegetal, a gente tem aí o arroz integral e o óleo vegetal aí como ingredientes importantes. Aqui a gente tem a adição de água, o que não acontece no leite, porque na própria composição do leite, a gente já tem aí cerca de 87% de água, né, o leite que é produzido pela vaca. Então, no processo não há adição qualquer de água, mas no caso da bebida vegetal, isso é necessário, porque vai ser a água que vai aí atuar nesse processo de extração, né? Para que a gente tenha uma bebida líquida. Além disso, então, a gente pode então ter adição de outros compostos, né? O cálcio, como eu já falei, vitamina, agentes aí estabilizantes, aromatizantes, são utilizados aí para garantir a qualidade do produto. Bom, a partir do leite, né, a indústria de laticínios vai produzir uma variedade muito grande de produtos. Então, o queijo é um deles, né, um desses produtos que é obtido a partir do leite. A produção do queijo, ela utiliza uma propriedade muito interessante de uma proteína do leite, que é a caseína, né, que é o que a Mirna falou, que as proteínas do leite, né, no caso as caseínas, elas estão presentes no leite na forma de uma micela, que é uma estrutura muito particular, né? Uma estrutura química que garante que a gente consiga modificar essa proteína para formar as características do queijo. Então, no processo de fabricação do leite, a gente vai ter uma transformação muito importante, que é de um alimento líquido, né, o leite, para um alimento sólido, que é o queijo. E isso só vai ser possível graças às propriedades dessa proteína que vão ser modificadas nesse processo. Então, como que isso vai acontecer? Então, na fabricação do queijo, a gente vai ter inicialmente a adição de fermento, que são micro-organismos vivos que são adicionados ao leite para fermentar o leite, né? Então, o que é isso? O fermento ele vai agir na transformação da lactose a ácido lático. E com isso, a gente tem um aumento da concentração de ácido nesse produto, né? O que vai ajudar na conservação desse produto, como a gente já viu aí em episódios anteriores, e também vai ter importâncias tecnológicas e também vai conferir sabor ao produto. Bom, além do fermento, um ingrediente essencial na fabricação do queijo é o coalho. O coalho, ele é uma enzima, né, uma substância que ele é adicionada, a gente chama também de enzima coagulante, né, um termo técnico, é uma substância que ela é adicionada para modificar a proteína do leite. Então, com a adição do coalho, a gente consegue ter uma modificação na estrutura dessas proteínas, de forma que a gente tem essa conversão do líquido para um gel nesse momento. Então, o leite coagulado, né, depois que a gente adiciona o fermento e o coalho, esse leite ele é mantido em repouso, e a gente tem a formação dessa estrutura que se assemelha a uma gelatina, é uma gelatina de leite. Então, durante o processo, essa estrutura de gel ela vai ser cortada, a gente vai ter uma agitação e, aos poucos, a gente vai tendo a separação de uma fase sólida, que é a massa do queijo, e uma fase líquida, que é o soro, né? Que é o soro que é removido no processo, quando a gente tem, então, a enformagem. Então, essa massa ela vai ser colocada dentro de formas, a gente tem a salga, né? A adição de sal no queijo, e com isso a gente vai ter aí um queijo, por exemplo, um queijo Minas Frescal. Bom, e como que a indústria, né, ou como que em casa mesmo a gente vai tentar simular esse processo com fontes vegetais? Então, a gente pode fazer isso, né? Existe a possibilidade de utilizar os dois caminhos, né? Tanto diretamente a partir
do ingrediente vegetal, da matéria-prima vegetal, ou através de ingredientes proteicos que são extraídos aí dessas matérias-primas vegetais. Então, os dois caminhos, eles são possíveis. Independente do caminho, né, se a gente vai utilizar diretamente a castanha ou uma farinha que é extraída dessa castanha ou um concentrado proteico dessa castanha, o grande desafio na fabricação desses análogos a queijos, né, plant-based, é a construção da textura do queijo. Então, como que com um vegetal a gente vai conseguir fazer isso? A grande dificuldade é que as proteínas vegetais, né, que a gente tem na natureza, elas não têm essa mesma propriedade das proteínas do leite de formar esse gel da forma como acontece no processamento do queijo. Então, a gente vai ter dois caminhos para buscar essa estrutura através de matérias-primas vegetais. Um desses caminhos é através de formulações ricas em carboidratos. Então, nesse caso, a gente vai ter algo semelhante do que a gente consegue fazer na nossa cozinha quando nós estamos fazendo um molho, no qual a gente adiciona lá um amido de milho e levamos lá para o cozimento, a gente vai vendo essa mudança de estrutura, né? A formação o molho ele vai engrossando, se tornando mais viscoso. É esse princípio que é utilizado nessas formulações ricas em carboidratos. Então, a gente vai ter mistura de ingredientes, aquecimento, né, para favorecer a formação de uma estrutura, e aí a gente tem resfriamento e essa mistura ela é colocada aí dentro de uma forma para adquirir, então, um formato desejado. No caso de formulações, um outro caminho, né, seria formulações ricas em proteínas. Nesse caso, essas proteínas elas têm que ser modificadas. Então, a gente vai ter a mistura dos ingredientes, né? E aí, nessa etapa de gelificação, nós vamos induzir, né, a formação de estruturas que se assemelhem, né, à estrutura do queijo. Então, tentar formar um gel através de modificação química ou estrutural dessas proteínas. Em seguida, a gente tem aí algumas operações para pós-processamento, que pode ser, então, a remoção de uma fase aquosa, uma filtração, enfim, processos que vão variar aí de acordo com cada protocolo, e a gente pode ter ou não uma maturação, aí dependendo do produto que se busca obter ao final do processo. Então, da mesma forma, né, como nós vimos lá para as bebidas vegetais, nós também encontramos aí na internet uma série de receitas, né, para fazer em casa mesmo os análogos a queijos aí obtidos a partir de plantas. Então, eu trouxe aqui um exemplo de receita, né, na qual aí a gente vai ter como ingredientes principais castanhas de caju e polvilhos, né, polvilho doce e azedo. Então, aqui a gente está trabalhando com um caminho aí através de uma formulação rica em carboidrato, para formar uma estrutura aí baseada nessas características de carboidratos, né, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, pelo aumento da viscosidade ao longo do cozimento, né? Então, nessa receita, né, o que eles propõem é deixar as castanhas de caju de molho para que elas hidrate por um período, depois essas castanhas elas vão ser batidas no liquidificador, são adicionados outros ingredientes, e aí toda essa mistura vai ser cozida, né, num processo de cozimento. Aí a textura desejada ela vai ser ajustada ali na mão, né, conforme você vai cozinhando, vai definindo como que é a textura que você quer, e enfim, esse queijo, eles chamam de queijo, né? Na verdade, esse análogo ao queijo, ele vai ser, então, acondicionado ali, colocado em um pote que vai dar a forma para esse produto. Bom, o que a gente vê hoje, né, essa é uma notícia recente da última semana, que a gente vê hoje uma busca, né, dos produtores desses produtos, né, desses alimentos, à base de plantas que são análogos a queijo, a gente vê uma busca desses produtores por uma diferenciação desses produtos. Então, eles estão cada vez mais utilizando técnicas tradicionais da indústria de laticínios, né? Então, a fermentação e a própria maturação para o desenvolvimento de sabor, aroma e textura para conseguir aí atingir características de identidade desses produtos. Bom, com isso, né, nós temos ali no mercado já o queijo Minas, né, Frescal, como um produto bastante tradicional, e esses alimentos, né, plant-based, análogos a queijo Minas, ganhando bastante espaço, já existem várias marcas disponíveis no mercado. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de rótulos de produtos comerciais, então, um queijo Minas Frescal e um análogo a queijo Minas Frescal, produzido à base de plantas. Então, olhando aí inicialmente para o queijo, olhando para os macronutrientes, considerando uma porção aí de 30 gramas,
nós temos aí um baixo teor de carboidrato, né, cerca de 0,7 gramas. Isso porque a lactose, ela é solúvel na fase aquosa, então quando a gente tem a fabricação do queijo, uma boa parte da lactose ela vai se perder com o soro. Então, ela não fica na massa, por isso a gente não tem um alto teor de lactose no queijo, né? Não tem um alto teor de carboidrato no queijo. Com relação às proteínas, nós temos cerca de 4,7 gramas na porção e 4,8 gramas de gordura. Olhando para os ingredientes, né, o ingrediente principal do queijo Minas Frescal é o leite pasteurizado, né? Além disso, a gente tem o sal como um ingrediente importante, né? E o cloreto de cálcio é um outro sal que é utilizado aí porque ele auxilia na formação do gel, e o coagulante, né, que é o coalho, a enzima que vai atuar aí no processo de coagulação do leite. Olhando aí para o produto plant-based, nós temos um teor maior de carboidrato, né, para a mesma porção. Isso se dá porque provavelmente esse produto ele está então seguindo o caminho de estruturação através da utilização de carboidratos na sua formulação. Temos aí um teor de proteína de 1,9 gramas aí na porção de 30 gramas e cerca de 5,4 gramas então de gordura. Então, olhando aqui para os ingredientes, no caso, esse produto é um produto que usa uma base de castanha, então água e castanha de caju, como esse exemplo de receita da internet que eu mostrei há pouco. Ele utiliza um óleo vegetal, né? Além de outros ingredientes, como sal, vitaminas que podem ser utilizadas, espessante, que vai ajudar aí a dar o corpo ao produto, acidulante, né, para trazer a acidez, e conservante. Bom, então, mudando um pouco aí de categoria, né, falamos um pouco dos lácteos e os seus análogos, vamos falar um pouquinho sobre os produtos carnes, né? Então, trouxe aqui como um exemplo um hambúrguer, que é um produto que a gente consegue fazer em casa, inclusive, né? Acho que é algo bastante comum, a gente encontra muitas receitas na internet aí para essa fabricação artesanal do hambúrguer. E é algo que também é muito utilizado na indústria, né? A gente também tem esse produto aí muito bem dissipado aí a nível industrial. Bom, o hambúrguer, né, o ingrediente principal, né, do hambúrguer vai ser a carne moída, né, isso seja uma carne bovina, uma carne de frango, e a gente pode ter aí como um ingrediente, na verdade, opcional a gordura, mas ela vai ser muito importante para conferir sabor, maciez, né, suculência para esse produto. Além disso, a gente vai ter, então, adição de sal, condimentos e outros ingredientes, né. Da mesma forma como para o leite, a gente viu uma tendência aí de produtos com redução de ingredientes, hoje a gente tem no mercado hambúrgueres com diversos ingredientes, a gente também tem hambúrguer que só tem carne e sal na lista de ingredientes, e até mesmo hambúrguer que é só carne, e vem com uma sugestão adicione sal durante o preparo. Enfim, aí a partir dessa mistura, né, da carne, da gordura, do sal, dos condimentos, de todos os ingredientes que são utilizados, a gente vai ter um processo de moldagem até que se tenha, então, o produto, né, o hambúrguer, que pode ser comercializado aí fresco, né, refrigerado ou congelado. E como que se obtém um produto vegetal semelhante, né, um produto análogo ao hambúrguer a partir de matérias-primas vegetais? Então, da mesma forma, né, fazendo um paralelo aí com os outros produtos, eu trouxe aí uma receita da internet que a gente pode fazer em casa. Então, a partir de lentilha, né, pode ser utilizado diferentes fontes vegetais, aqui eu trouxe como exemplo a lentilha, farinha de aveia, cebola, óleo, sal e a salsa. Então, inicialmente, aí nessa receita, a lentilha ela vai passar por um cozimento, depois vai ser amassada para ter essa textura aí de uma massa, que vai ser misturada aí com a cebola refogada, com os outros ingredientes, e vai ser moldada, e a gente tem aí um produto que pode passar por uma fritura ou grelhado, enfim, para ser consumido. É muito difícil, né, a partir da própria matéria-prima, né, por essa rota utilizando a própria matéria-prima, a gente conseguir uma textura que seja muito semelhante à textura do hambúrguer, né, através de proteínas vegetais. Então, para isso, né, por mais que a gente tenha essas receitas em casa, a indústria, né, a nível industrial, a gente vai ter essa rota, a gente vai ter um predomínio aí, né, basicamente a produção a partir de ingredientes proteicos, né? Isso porque o grande desafio da produção de plant-based, né, de alimentos plant-based análogos ao hambúrguer, vai ser exatamente a construção
né, desse tecido semelhante ao músculo, a construção de uma estrutura que vai dar a mesma sensação na mordida, a suculência, a resistência, essa questão de textura mesmo que a gente tem aí com o músculo bovino, mesmo que na carne moída, né, que é utilizada no hambúrguer. Então, o que a gente tem hoje, né, assim como um esquema aí de processamento para o hambúrguer, vai ser a partir da extração e funcionalização de proteínas. Então, a Mina falou um pouco disso, né? Esse processo de extração proteico, ele pode incluir essa funcionalização, que seriam modificações dessas proteínas para favorecer aí a formação de estruturas desejáveis no nosso produto. Então, no caso aí dos produtos análogos, né, a carnes, a gente pode ter, então, no processo de formulação, a adição de aromatizantes, gordura, extensores, corantes, nutrientes, que vão passar, então, por um processo de formulação e estruturação. E o que é essa estruturação? Geralmente, a gente trabalha com uma tecnologia na indústria que se chama extrusão. Essa tecnologia ela vai favorecer a formação de uma estrutura fibrosa, que vai ser similar, né, que vai conseguir mimetizar mais próximo do que a proteína sem esse processo, ao tecido muscular. Então, a partir desse processo, né, que a gente tem na indústria de alimentos, a gente consegue, então, preparar diferentes produtos análogos a carnes, né? Então, análogo a hambúrguer, linguiça e bacon. Algo que tem sido muito empregado na indústria é a combinação de diferentes fontes proteicas. Então, pegando potencialidades, né, as características, entendendo muito bem as características de cada fonte, então a característica da soja, a característica da ervilha, de diferentes fontes vegetais, a gente consegue montar aí formulações a partir de misturas desses ingredientes, né, dessas diferentes fontes proteicas para conseguir favorecer tanto a formação de estrutura, quanto a formação de fibras, suculência e também a qualidade nutricional, né, já que a gente consegue aí ter um mix, né, uma mistura de diferentes fontes de aminoácidos, enfim. Então, entendendo muito bem, né, hoje a indústria trabalha muito nisso, entender as potencialidades, né, as características de cada fonte proteica para conseguir explorar isso da melhor forma em um produto aí com uma combinação de diferentes fontes proteicas. Bom, com isso, nós temos também disponíveis no mercado já os produtos, o hambúrguer, né, tradicional, e também uma série de produtos, né, de alimentos plant-based análogos ao hambúrguer. Trouxe aí um exemplo também, mais uma vez enfatizando que são exemplos, né, a gente tem formulações variadas no mercado, tanto para o hambúrguer quanto para o produto análogo. Então, é sempre importante a gente olhar os rótulos, entender esses produtos na decisão da compra. E olhando então para o hambúrguer, nós temos aí para uma porção de 80 gramas, cerca de 1,4 gramas de carboidrato, 12 gramas de proteínas e 13 gramas de gorduras totais, olhando aí para os macronutrientes, né? O ingrediente principal, então, é a carne bovina, né? E a gente pode ter, então, adição de gordura bovina, como nesse exemplo. A proteína de soja, existe uma porcentagem que é permitida pela legislação. A gente pode ter, então, adição de sal, cebola, páprica e diversos condimentos, aromatizantes, estabilizantes, que são importantes aí para garantir a estrutura do produto. Antioxidante, que vai evitar aí uma série de reações que são indesejáveis no produto final. E corante. Olhando para o produto plant-based, né? Para a mesma porção de 80 gramas, nós vamos ter aí cerca de 4,4 gramas de carboidrato, então um pouco mais do que o produto animal, 9,6 gramas de proteína, cerca de 9,6 gramas de gordura também, né? E aí, como ingredientes, a gente tem a água, né, as proteínas, né? Então aqui a gente tem esse exemplo da mistura de duas proteínas, né, que pode ser importante aí para conseguir melhores características. Então, aqui proteína de soja e proteína de ervilha, um óleo vegetal, né? Além de outros ingredientes, então suco de beterraba, extratos de malte, aí, condimentos, espessante para melhorar o corpo desse produto, né? E aromatizantes. Então, com isso, né, aqui para fechar a ideia, a gente espera que com essa apresentação a gente consiga, de certa forma, ajudar vocês a entenderem o que são esses produtos, né? E ajudar aí na escolha de compra, quando vocês forem no mercado e se depararem com esses produtos, entender melhor o que eles são. E, enfim, é isso. Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigado mais uma vez, Mina, pelas apresentações de vocês. Tá? Bastante informação interessante sobre esse produto à base de plantas,
possibilidades, tecnologias. E então agora a gente vai ter algumas perguntas de nossos participantes que mandaram ali pelo chat do nosso canal de YouTube. Quem está assistindo pode continuar perguntando. Então vamos lá. Eu vou começar com as perguntas. Algumas eu não tenho muita clareza de para quem está sendo dirigida, mas a gente fica livre aqui para a Débora, para a Mina responderem juntas ou cada uma responde. Então vou começar pela pergunta da Daiane. A Daiane está perguntando o seguinte: a proteína vegetal tem a mesma eficiência para a construção de massa muscular que as proteínas isoladas tipo whey, né? Proteína tipo whey é a proteína do soro do leite. Então, essa é a primeira pergunta. Não sei quem se habilita aí a começar a responder ou discutir o assunto. É uma boa pergunta. Na verdade, acho que a Mirna falou um pouco disso, eu falei um pouco disso agora no final também. Com relação à composição de aminoácidos, né? As proteínas do leite, elas são ricas em todos os aminoácidos essenciais, né? Que são os aminoácidos que nós não produzimos, né? Que nós precisamos ingerir pela dieta. As proteínas vegetais, em geral, elas podem ter deficiência de um ou outro aminoácido. Então, pensando não só na formação de músculo, né? Mas na nutrição, sempre o ideal é, trabalhando com as fontes vegetais, pensar em misturas, né? Então, talvez a maior eficiência aí seja consumir diferentes fontes vegetais. Sempre lembrando também, né, na questão do ganho muscular, né, comparar os produtos também em relação ao teor proteico, né? Então, quando a gente está falando do isolado, entender as fontes vegetais que estão sendo comercializadas, qual que é o teor proteico dessas fontes, né? Se é exatamente o que o consumidor está buscando. Deixa eu entrar um pouquinho, então, aí no whey, né? O whey eu gosto dele. Bom, esse produto que a gente conhece como whey, né? O whey é soro, então na produção de queijo que a Débora mostrou, a gente, no caso do leite, né? O whey é uma proteína que vem do leite, o soro, quando a gente faz o queijo, sobra o whey, sobra o soro, e esse soro é que é utilizado para fazer a concentração, para a gente ter o concentrado proteico de soro, ou isolado proteico de soro. E eles estão disponíveis no mercado em diferentes concentrações, né? Estão utilizados muito com esse propósito aí da massa muscular, utilizado na academia, né? Em relação às proteínas vegetais, além da questão que a Débora coloca, da necessidade de combinação, e acho que uma combinação muito feliz, que sempre fez parte da nossa dieta, é arroz com feijão. Tá? Arroz e feijão é uma combinação feliz de aminoácidos, e isso contribui muito para melhorar a nutrição da nossa população, né? Dizem as nutricionistas, não é a minha praia, mas que é uma pena que as pessoas consumam cada vez menos arroz e feijão, né? Então é importante. Agora, a resposta mesmo científica é uma resposta que ainda não aconteceu, né? Esses produtos plant-based, eles estão sendo fabricados, estão sendo avaliados, não do ponto de vista de segurança, tudo, mas da entrega nutricional, né? Então, muita ciência ainda precisa acontecer para avaliar os processos digestórios, né? Alguns tipos de proteínas de origem vegetal, elas têm fatores antinutricionais, né? Então, por exemplo, na combinação com outra proteína, se eu combino uma proteína que tem uma capacidade de sequestrar cálcio com o leite, como eu falei para os produtos híbridos, né, eu posso ter uma menor absorção. Mas isso são só hipóteses, porque esse mercado não está ainda, né, a ciência ainda não conseguiu responder todas essas questões. No primeiro momento, a gente está trabalhando, né, muito nessa questão de estruturar os produtos mesmo, né? A própria questão do desenvolvimento tecnológico do produto é bastante desafio, como a gente já colocou, né? E nos primeiros produtos, a gente tem uns aspectos sensoriais menos atrativos, que vão sendo resolvidos, né? Com mudanças de proteína, né? Mas os impactos nutricionais ainda não são totalmente conhecidos, né? Mas são proteínas, né? E com certeza tem a sua riqueza de aminoácidos e contribuição. Então, a busca pela essa integração, acho que vai futuramente responder na ciência a isso.
Acho que a gente não poderia dizer que nós não temos essa resposta científica sobre isso para traduzir para cá, né? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Mina. Débora. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta da Paula. A Paula diz que reparou no mercado que produtos plant-based, eles são, em geral, mais caros. E ela quer saber se isso se deve a que esses produtos são novidades ou realmente para produzir eles também é mais caro que para produzir os análogos animais. Bom, vou começar essa, Dé. Eu acho que, assim, eu não sou uma pessoa que tem essa exata avaliação de custo de produção, né? Porque cada um desses produtos começa o custo de produção lá na plantação, depois qual é a forma de extração dessa proteína, qual é a forma de concentração, né? Que tecnologias estão sendo utilizadas para extrair, para concentrar, né? Para secar, para a gente ter um pó, que é um proteico, como um soro, por exemplo, que a maioria conhece, né? Para fazer para fabricar os produtos, né? Mas o que a gente com certeza pode afirmar é que é uma escala muito menor de produção, né? Então, se eu fabrico 2 carros, ele custa tanto. Se eu fabrico 10 milhões de carros, ele diminui o custo pela produção. Então, hoje, eles são produtos que chegam no mercado, mas que têm uma penetração, até pelo seu próprio custo, né? Uma penetração menor e, consequentemente, isso tem um efeito, né? No seu preço. Eu não encaro, né? Eu não vejo, mas é só a minha opinião, né? Se é porque ele é uma novidade, eu não vejo dessa forma, mas eu acho que é muito mais por uma questão de escala de produção, né? Se você conseguisse produzir o plant-based no mesmo volume que você produz o leite, ele teria um barateamento também. Eu Não sei se a concordo, e Débora... essa é até uma oposição que a gente já teve esse mesmo comentário com fabricantes, né, que falam exatamente isso, que à medida que existe um aumento da escala, há uma perspectiva de redução de custo. Um outro aspecto também que eu acrescentaria é a questão que ainda existem muitas proteínas que são utilizadas que são importadas. Então, o próprio desenvolvimento dessas cadeias, né, aqui no território nacional também pode contribuir aí mais para frente para a redução de custo, por exemplo, a proteína de amêndoa, né? A gente não tem essa produção tão bem estabelecida no Brasil, muitas vezes é importada, então trabalhar com matérias-primas importadas também acaba encarecendo, né? Ao passo que o leite a gente tem uma produção muito boa no território nacional. Então, eu acredito que, né, um dos caminhos aí até para baratear esses produtos vai passar por isso, né, para o desenvolvimento dessas cadeias nacionais, né? Então, desde a produção das matérias-primas, enfim. Acho que também é um dos fatores que pode contribuir para esse custo alto. Não acredito também que seja só pela novidade, mas pelo custo embutido ali no processo. A gente, voltando aqui, a gente vê, né, tem muita disponibilidade do leite de amêndoa, mas nós não somos produtores de amêndoa, né? E assim vai também pelos concentrados de ervilha, né? Então, tem um grande desenvolvimento científico, inclusive, sobre tremoço na Alemanha. Hoje eles têm todos produtos à base de tremoço, né? Mas que também não são coisas que a gente tem cadeias estabelecidas com essa possibilidade, né? No Brasil, a gente começa a explorar também a parte de extração de feijão, diferentes variedades de feijão são hoje exploradas, né? A nível de buscar proteínas que possam passar por processos de transformação, né? Para atender essa característica funcional que a gente falou, e, ao mesmo tempo, de misturas de proteínas de diferentes fontes vegetais para que venham atender a característica, ou para que atendam as características nutricionais, né? Então, esse processo é um processo muito em desenvolvimento, e eu acho que sim, como a Débora completou, passa pelo desenvolvimento de cadeias de cadeias produtivas no Brasil, né? Da mesma forma que a gente foi e né? Se a gente fala, quando você pega uma referência de proteína vegetal para o desenvolvimento dos produtos, a gente sempre cai na soja, que é onde nós temos uma tradição e produção, né? Então, ela não é
É difícil você bater o preço da soja, quer seja pelo estabelecimento dessa cadeia de produção, quer seja pelo nosso conhecimento já desenvolvido historicamente, né? Nós estamos falando que nós produzimos o extrusado, né, que seria a proteína texturizada de soja, lá na década de 80, né, de 70. Uhum. Então, a gente tem um desenvolvimento de tradição nesse produto. Legal, bem interessante. Então, vamos para a próxima pergunta do Carlos. O Carlos, olha, ele até tem um exemplo pessoal dele aqui, né? O Carlos pergunta sobre a questão sensorial. A questão sensorial pode ser influenciada pelo fato de sabermos que um produto não é realmente de carne? E aí ele fala assim, uma vez eu comi um quibe sem saber que era vegetal, e se não me falassem, eu jamais saberia. E aí? Com certeza, né? A gente acaba tendo uma predisposição, né? Toda vez que a gente conhece o alimento, né? Isso até, assim, em termos científicos, né? Toda vez que a gente trabalha com análise sensorial, né? Que é essa avaliação do produto, é sempre um teste cego, né? Sem saber o que está sendo testado exatamente por isso. Né, o conhecimento pode sim influenciar para o bem ou para o mal, né? Então, você ter uma ideia, né? Você pode ter uma ideia de que aquele produto pode ser bom ou que aquele produto pode não ser bom, e isso pode interferir sim na percepção do consumidor. Acho que sim, mas não sei se a Mina tem alguma coisa a acrescentar nesse sentido. Eu acho que eu teria. Eu acho que isso também serve para o hambúrguer, né? Quando a gente pensa, quando a gente está fazendo esse produto, a gente moe a carne, né? Então, você muda essa questão da textura, né, para uma coisa que não tem a expectativa, né, de uma textura de carne propriamente dito, né? Porque ele já é um produto estruturado, aí foi moída a carne, né? No caso do quibe, é a carne moída junto com o trigo, né, passada na máquina, etc. Uhum. Então, eu acho que existe sim, né? Se você pegar, a gente falava isso em classe há muitos anos, se você pegar um picolé, fazer um teste de picolé de limão, mas ele for cor-de-rosa, é muito mais difícil do consumidor, né, do que está provando, reconhecer que é um picolé de limão, porque ele está cor-de-rosa. Tá? Então, eu acho que no caso dessa carne, né, de como ela está triturada, né, ela está em uma mistura triturada e temperada, ela é assim mais difícil de ser percebida, né? E então ela ganha uma vantagem aí. E certamente existe uma influência mesmo, né? Desses produtos da nossa percepção sensorial pela nossa memória, né? Lá no passado, não sei se os nossos ouvintes aqui têm a minha idade para lembrar, né? Mas o produto de soja lá da década de 70, 80, ele era um produto que tinha um sabor muito desagradável. Então, e quando você tomava, você estava falando leite de soja, você vai com uma expectativa de ter o sabor do leite. Então, isso pode ter sido, lá naquele passado, um motivo de rejeição desse produto, porque essa indústria do plant-based, a base da soja, mais especificamente, não o que nós estamos assistindo hoje, né? Ela já foi tentando se consolidar também nessa década para os produtos carnes nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil. E o desinteresse que foi acontecendo era por causa dessa deficiência aí de sabor e, muito possivelmente, por causa dessa expectativa de encontrar a mesma textura, o mesmo sabor. E eu vejo que hoje a gente tem um outro olhar do consumidor, né? Que seriam pessoas que estão mais conectadas com todas essas questões que nós falamos, até com questões que nós não falamos, por exemplo, bem-estar animal, né? As pessoas os veganos, que é uma forma de viver, um modus vivendi, né? Então, essa conexão, a pessoa vai buscar o produto sem a proteína animal, buscando se adaptar a esse sabor e estar buscando o melhor sabor dentro desta escolha dele, que é diferente, né, daquele produto que aparece lá para atender uma demanda nutricional de merenda escolar, por exemplo, né? É um movimento de consumo e de consumidor muito diferente daquele movimento da década de 70 e 80.
né? A motivação é muito diferente, né? Então, a gente vê outras perspectivas de desenvolvimento dessas cadeias. Legal, muito bem. Então, a próxima pergunta é do Sérgio. E o Sérgio ele faz a pergunta para a Débora. Então, Débora, alguns extratos vegetais precisam da adição de enzimas para inativar fatores antinutricionais ou quebrar o amido. E aí ele pergunta, essas enzimas precisam estar na lista de ingredientes, como acontece no queijo? Nossa, isso aí ele me pegou. Chamou Alexandre, gente. Na verdade, passado. Sim, como essa enzima ela vai estar no produto final, ela precisa estar, eu acredito que sim, que ela precisa estar listada, Mirna. E sim, na verdade, esse é um processo que alguns, o leite de aveia, né, a bebida de aveia, ela tem essa adição de amilase, né? Então, essa adição de enzimas, ela pode ser necessária aí para garantir a estabilidade desses produtos. Mas eu acredito que sim. Eu também acredito que sim, porque deve ser a mesma lógica, né? É o ingrediente que está sendo utilizado. Como nós vimos na lista de ingredientes aí dos produtos que colocou, você está colocando estabilizante, aromatizante, enfim, tudo que está sendo adicionado está sendo declarado. Então, eu acredito que a enzima também, assim como no queijo a gente tem que colocar, né? Enzima coagulante. Sim, ela entra na lista de ingredientes. Na verdade, é um ingrediente que está sendo adicionado no processo e ele vai continuar no processo, né? Mesmo que seja inativado, por exemplo, por um processamento térmico, enfim. Muito bom. Tem mais uma pergunta da Kívia. Kívia pergunta, existe hoje alguma alternativa para tentar minimizar as diferenças tecnológicas e sensoriais entre produtos lácteos ou cárneos e seus análogos? Acho que muitas, né? Acho que muitas, né? Isso começa, na minha forma de ver, lá no processo de extração, né? Como a gente falou, dependendo da tecnologia utilizada para extração e concentração, você vai mudar o perfil tecnológico da proteína, né? A sua capacidade de formar fibra, de formar gel, de formar emulsões. Então, essas alterações, elas vêm sendo estudadas, tá? Elas vêm sendo trabalhadas em termos de você conseguir ingredientes proteicos com potencial, né, para esses produtos e com diferentes tratamentos para diferentes aplicações, né? Se eu quero um produto para aplicação em fibras para carne, nós estamos falando da extrusão, né? Mas o próprio processo de extração já define para eu separar, por exemplo, eu usar um ultrassom para fazer um tratamento nessa proteína para depois removê-la. E outros fatores pode ser também nessa extração o tamanho de partícula que a gente consegue produzir para fazer essa extração, o método de extração, né? Vai ser um método químico de extração clássico para precipitação posteriormente, ou se a gente consegue ter um extrato solúvel e concentrar por uma membrana de ultrafiltração. São tecnologias diferentes. Todas essas tecnologias, elas vão afetar, então, os aspectos tecnológicos, né? E aí sensoriais, possivelmente, desses produtos, né? A gente observa, e aí estou falando como consumidora, né? Não como professora, mesmo na questão dos queijos com esses propósitos, né? O queijo plant-based, a gente vê que vai tendo uma melhoria nessa qualidade sensorial quando você passa a trabalhar mais com os produtos fermentados, como a Débora colocou, de uma situação específica, inclusive de uma reportagem nova que saiu, então, né? Imagino que a Débora tem algo a acrescentar aí. É até interessante, porque mesmo lá atrás, né, naquele processo da vaca mecânica, uma das questões que diferenciou a primeira e a segunda geração da vaca mecânica foi exatamente a melhoria do processo para a remoção de odores e sabor que era indesejável, né? Ele tinha
um residual muito forte, né? Aquele produto que eles então denominavam de leite de soja, ele tinha um residual muito forte da soja, e lá atrás, em 1977, não sei exatamente, lá na década de 70, 80, já se pensava nisso, né? Nessa questão da tecnologia para melhorar essas questões aí sensoriais desses produtos. E aí eu concordo com a Mina, assim, existe uma série de questões que vão ser olhadas desde a extração da matéria-prima e na melhoria dessa matéria-prima para a questão de sabor, principalmente cor, né? Hoje, até dos desafios da utilização de algumas fontes vegetais em produtos análogos a leite, por exemplo, é a questão da cor. Né? Então, um produto que vai simular o leite, ele não pode ser verde, ou pode, né? Existem alguns produtos no mercado que estão indo para esse caminho. Então, existe esse caminho, essa questão sensorial que passa por sabor e cor. Uma das questões até, né, quando a gente fala, por exemplo, na fabricação da bebida, um dos caminhos o mais simples, né, o mais utilizado é a extração a partir da matéria-prima. Então, pegar lá o grão de soja e processar ele, triturar, extrair remover esse extrato, né, que vai ser então a bebida. Até o que a literatura coloca é que o caminho talvez mais controlado nem seja por esse, em que a gente consiga talvez características melhores, seja utilizando ingredientes que são aí produzidos de forma a potencializar características de textura, essa percepção de arenoso que pode aparecer assim, na língua, né? Às vezes, se um produto ele tem uma partícula muito grande, isso pode aparecer utilizando ingredientes que passaram aí por processos tecnológicos para reduzir isso, a gente pode ter um produto melhor, garantir uma melhor estabilidade. Enfim, a indústria, né, na verdade, a ciência está trabalhando muito por trás e a indústria também trabalhando muito no desenvolvimento aí de tecnologias para melhorar isso, né? A gente vê no queijo, né, e nos produtos carnes o desafio muito grande da textura, né? Simular a mesma textura que a gente tem nesses produtos com matérias-primas vegetais, né? Texturas que são muito características da matéria-prima animal. Né? E aí passa por toda uma questão de desenvolvimento de tecnologias para melhorar a sensorial. Eu queria fazer um complemento, né? Quando lá da vaca mecânica, já na segunda geração, onde você coloca uma desaerador, né? E consegue melhorar a questão de sabor, de gosto. Inclusive, na própria divulgação daquele trabalho, o professor fala assim que você pode bater esse leite com frutas, né, frutas diversas, então você pode esse extrato, né, sendo parte de vitaminas para ser servido, né, que pode inclusive enriquecer o valor nutricional, por ser importante, né, mas daquele produto que se produziu a partir da torta, né, do que sobrou da soja após essa extração, né, que não tinha sido texturizada, não era a proteína texturizada ainda, né, a gente tem muita diferença, muito possivelmente. Eu não comi, mas aquele que aparece ali na foto do professor Moretti parece bem menos suculento do que a gente encontra hoje disponível para comer, né? Então, eu acho que hoje é bem fácil, né? Você comprar e mesmo como não sendo um consumidor que se recusa à proteína animal, comprar como curioso mesmo, né? Com a possibilidade de provar, de conhecer, né? Com a curiosidade do que esse produto está oferecendo hoje no mercado, né? Então, é processamento para curiosos, mas para consumidores curiosos também que querem provar diferentes produtos, né? Até outra coisa que me veio em mente agora aqui acrescentando também é a questão dos análogos que a Mina coloca na apresentação, né? Não é exatamente a modificação da proteína vegetal, mas a associação, né, da proteína vegetal com a proteína animal em num produto híbrido, ele vai exatamente o que eles falam até nas notícias lá no exterior, que é um produto que ele une o melhor dos dois mundos. Então, ele consegue trazer aí toda a questão, uma questão sensorial que o leite entrega, com outras questões aí do vegetal. Então, também são produtos que no Brasil a gente não tem, a gente vai acabar esbarrando numa questão regulatória, né? Não existe ainda legislação para isso,
mas são produtos que existem no exterior, né? E podem ter até uma tendência para atender aí alguma diferença sensorial que a gente tem aí do 100% vegetal para o 100% animal, por que não 50-50, né? Também um caminho aí que é também um desenvolvimento tecnológico. Acho que seria isso. Temos mais perguntas? Infelizmente não, mas infelizmente também a gente já está com o tempo estourando. Então, a produção me avisou que nós estamos chegando ao final. Então, pessoal, super interessante o assunto, né? Tantas alternativas, tantos desafios tecnológicos para esses novos produtos. Estamos chegando, então, ao fim do nosso 5º episódio do Processamento de Alimentos para Curiosos. Obrigado mais uma vez a Débora, a Mirna, por participarem, trazerem seu conhecimento sobre esse assunto tão interessante. Pessoal que assistiu, tá? Peguem o link, mandem para os seus amigos, para os seus familiares, porque todo mundo pode ver esse episódio quantas vezes quiser no canal da FEA no YouTube, no canal da Bia também. E obrigado a todos vocês que acompanharam ao vivo. E o nosso programa ele vai retornar em breve. Fiquem de olho nas nossas redes, que a gente vai divulgar o nosso calendário e os temas dos nossos próximos programas. Muito obrigado e até a próxima, gente. Obrigada. Obrigada a todos pela participação.